Existe uma mitzvah na hora que você tem um funcionário e você precisa pagar para ele? Um funcionário yehudi, provavelmente. Tem uma mitzvah que é escrito na Torá, Beyomo titen scharo. Quer dizer, no dia que você, que ele trabalhou para você, tem que pagar para ele. E tudo isso no caso que você paga para ele diária. No caso que você paga para ele diária, tem uma mitzvah deoraita. Olha, mitzvah deoraita, mitzvah da Torá, de pagar para a pessoa que ele terminou de fazer o serviço dele. Se você pegou ele para fazer um trabalho de um mês, e está no final desse mês, tem uma mitzvah deoraita de pagar no mesmo dia. E não só mitzvah deoraita de pagar no mesmo dia, se você não pagar, você tem uma proibição, você tem um isur, que é escrito lo tuchal leacher, você não pode atrasar, tem que pagar na hora, velo tavo alav hashemesh. O que é isso lo tavo alav hashemesh? Que você não pode atrasar no dia seguinte. Se ele terminou no dia, tem que pagar para ele até final do dia. Trabalhou à noite, você tem... Se eu não me engano, eu estudei isso em Você tem até final desse noite, até que você vai passar num isur lotalin pe'ulat zachir. Itecha ad boker. Então, mesma coisa, não é que você tem que pagar uma mitzvah da Torá. E olha a diferença, não é que você pensa, que você agora cumpre mitzvah da Torá, então você cumpre. Não é que você paga, por quê? Tem que pagar, né? Então, beceder, você pagou, mas você não cumprir essa mitzvah da Torá. Então, podemos fazer toda a nossa vida normal através do mitzvot, através do Retzon Hashem, não é que nós pensa que nós queremos fazer de verdade Retzon Hashem. Agora, no caso que ele não tem dinheiro, ele falou, precisa pagar, eu sei, mas eu não tenho dinheiro. Então, no caso que ele fala para ele, não, mas já foi, talvez já foi uma coisa mensal, que nesse mesmo tempo. Então, no caso que ele não está, falou com ele, falou, tá, tudo ok, pode demorar mais até dia 15, até dia ok. Então, nesse caso, você não passa nesse isso. A gente tem que ter acordo, né? Tem que ter acordo tanto de um como de outro, né? Isso. Agora, no caso que você tem uma empregada em casa, você tem um trabalhador que ele fez um serviço, mas ele quebrou um objeto, ele quebrou um utensílio. Ele precisa pagar ou não precisa pagar? Pelas leis brasileiras, não. A Torá, leis da Torá. Leis da Torá, boa pergunta. Leis da Torá, uma pessoa que quebrou, o trabalhador que fez... Não foi com a kavanah? Então assim... Depende do objeto, imagina se é um objeto de muito valor, único. Tem uma regra escrita na Torá, Adam Muad Leolam. Uma pessoa, ele, mesmo que ele faz coisas sem atenção, não sei o quê, como que ele fez tudo com atenção? Porque o humano é um prejudicador. Então, no caso... Somente no caso que a pessoa tem um Tosfot numa série de Babakama lá, que escreve, ele traz um Yerushalmi, que no caso que uma pessoa dormiu numa cama, se na hora que ele dormiu tinha alguns utensílios de vidro lá, e durante a noite pegou, quebrou, Madin, tem que pagar. Mas no caso que ele dormiu não tinha nada, e no meio alguém colocou lá, e quebrou, a coisa veio tudo quebrado. Isso é armadilha. Então, tipo, tem honest gamur, entendeu? E tem uma coisa de... Mas, então, Adam Muad Leolam, uma pessoa só humana, ele precisa pagar de qualquer jeito. De qualquer jeito, você tem que ficar com 10 olhos abertos. O que você está fazendo? Falou, eu passei aqui, quebrei sem querer. Não existe isso. Uma pessoa tem que ver o que ele está fazendo e tem que pagar. Honest gamur, no caso que for sem nada, nem você que fez. Então, nesse caso, para tu, mais Adam Chayav Leolam. Agora, no caso que esse trabalhador prejudicou uma coisa, essa pessoa ajudou uma coisa, ele, principalmente no Halakha, precisa pagar, ok? Mas, Midat Hassidut, de chega num acordo. E que escrito no pasuk, Leman telech bederech tovim. Você tem que andar num caminho bom. Agora, normalmente, uma pessoa que ele trabalha para você, então ele trabalha para ganhar, ele trabalha para sustentar. Então, no caso que você agora vai pagar, tem que pagar isso, vai faltar no salário mínimo do carro. Então, ele precisa pagar, não tem jeito. Então, a pessoa vai quebrar tudo porque ele precisa viver, não.
precisa pagar. Mas você, como dono, tem que chegar numa conta, tem que chegar num respeito melhor. E no caso que você sabe que ele não tem uma coisa para comer, claro que você precisa ficar um pouco mais large para ele. E como que é escrito, Vederech Tzadikim Tishmor, como que a Kadosh Baruch Hu, o caminho dele de fazer Lifnim Mishurat Adin, além do Principado do Halakha, como que estudamos aqui no Baba Metzia, né? Com essa história. Agora, como que o Baal Habait, ele precisa pagar e não pode atrasar, ele precisa cumprir a halachot de Gezel e de ordem com trabalhadores, os trabalhadores também têm que cumprir os halachot de Gezel para dono. No caso que o dono ele combinou um serviço com você, tem que fazer um, dois, três, tem que fazer 100%. Igual o Yaakov havia escrito, ele estava mamash makpid, ele segurou com uma forma mais rigorosa que existe. Então, Yaakov Avinu, que escrito, Bekol kochi avadeti et avichem, ele trabalhou mamash com toda a força, גם ביום, החלה ניחורה, escrito que ele trabalhou noite, dia, verão, inverno, 100%. Então, na hora de trabalho, você agora não pode fazer outras coisas, tem que focar no trabalho, tem que ficar focado a sua cabeça também. E você não pode, no caso que você tem um trabalho principal de manhã, você não pode agora ficar trabalhando à noite, porque no dia você vai ficar acabado já, né? Então tem que ficar normal, no caso que ele combinou com você, tem que chegar. Você não pode trasnochar por... Isso. E também você não pode ficar no jejum, você tem que comer bom, para ter uma força de trabalhar. Yom Tov.